Os novos caminhos que se abrem à imaginação da criança também podem ser percorridos nos livros que lhe são lidos ou naqueles que ela mesma devora. E o verbo é literal, porque além de ler com as mãos e os ouvidos, a meninada lê com a boca e os dentes, como se provando o mundo. Graças à companhia dos adultos, as histórias vão se tornando cada vez mais complexas e os simples livros de banho ou os de capa dura, que mostravam imagens similares ao do contexto infantil, a família, a hora de comer, a hora do banho ou os animais, dão lugar aos que exploram mundos da mente. Assim, a criança vai experimentando na literatura o que já experimentou nesta etapa da vida, que a linguagem não só nomeia o que se vê, mas também o que se sente e o que se deseja. É com esse trecho do livro A Casa Imaginária, de Yolanda Reis, que eu inicio a nossa segunda videoaula sobre palavras e histórias, o fomento à leitura para as crianças bem pequenas e pequenas. Eu sou Carmen Bulhões, professora há 25 anos da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Atualmente estou na Biblioteca Pública Municipal Professor Nelson Fucci, na supervisão de visitas monitoradas, onde recebo os alunos das creches, do G4 ao Fundamental 1 e também os adultos da educação de jovens e adultos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos iniciar nosso papo sobre memórias. Isso mesmo, quantas memórias nós carregamos dentro da gente? Qual é o nosso capital de memórias? O bombeiro. Meu outro avô, pai da minha mãe, costumava se sentar na cadeira de balanço e ler as notícias da guerra para minha avó. Também lia romances. E quando a avó levantava para espiar uma panela na cozinha, ele fechava o livro até ela voltar. A sala onde ficavam tinha o teto pintado com perdizes e cestos abarrotados de frutas. Ao sair de casa, vestia o terno preto de risca branca. No bolso do colete, guardava o relógio, pendurado numa corrente de ouro que ia até o passador do cinto. Não punha os pés na rua sem dar lustros nos sapatos. Era um homem baixo e atarracado, que escrevia com letra perfeita, molhava a pena no tinteiro e depois enxugava com o mata-borrão. Nascido numa região chamada Trás-os-Montes, ao norte de Portugal, veio para o Brasil com o pai, professor, a mãe e um irmão. Emigraram porque o pai tinha medo de que os meninos fossem convocados pelo exército português para servir nas colônias africanas, onde muitos jovens portugueses morriam ou retornavam com doenças desconhecidas. Graças à caligrafia impecável, os parágrafos sempre iniciados com maiúsculas bordadas, meu avô conseguiu entrar para o Corpo de Bombeiros, um orgulho para o imigrante daquele tempo. Era telegrafista, função importante, porque muitos avisos de incêndio vinham pelo telégrafo, através de sinais elétricos transmitidos por fio, em código Morse, de uma estação para outra. Foi no Brás que ele conheceu minha avó Ana. Essa minha avó nasceu no Porto, uma das maiores cidades de Portugal, e chegou criança ao Brasil, junto com uma família numerosa. Até hoje dizem que é difícil um casal viver tão bem como eles. Ela não tinha aprendido a ler e andava de preto, como as portuguesas daquela região. Apesar de analfabeta, conhecia Machado de Assis e Eça de Queiroz e recitava poemas de Bocage, decoradas nas leituras com o marido. Por causa do seu local de origem, parecia que ela se julgava mais chique do que ele. Sou do Porto, não sou como você, que veio de trás dos montes, aquele fim de mundo. Quando meu avô deu baixa como terceiro sargento do respeitado Corpo de Bombeiros, eles construíram uma
um sobrado na rua João Teodoro, a 2 quadras da Henrique Dias, onde viviam meus avós paternos. Moravam na parte de cima e montaram um armazém de secos e molhados na de baixo. Vendiam mantimentos, bebidas, doces, mortadela e bacalhau, tão barato naquele tempo que quando queriam ofender alguém diziam: "Ah, para quem é? Bacalhau basta." Com o dinheiro ganho no comércio, meus avós maternos construíram diversas propriedades no Brás. Tiveram 8 filhos, dos quais apenas 4 sobreviveram às doenças infecciosas. Lídia, minha mãe, Olímpia, irmã inseparável dela, José, o mais velho, personagem querido da minha infância, que ria feliz quando reunia os filhos e sobrinhos em volta dele, e o Durval, meu tio mais novo, que nasceu muito diferente de outras pessoas e permaneceu criança para sempre, capaz de gargalhar de coisas mais insignificantes e pedir para repetirmos várias vezes as frases com os quais cismava. O dia todo debruçado na sacada do sobrado, em conversas intermináveis com amigos imaginários, tio Durval viu o mundo passar no movimento da rua João Teodoro. Quantas memórias escritas nesse trecho, nesse capítulo, tirado do livro Nas Ruas do Brás, de Drauzio Varela. Esse livro é da Companhia das Letrinhas. Muitas memórias, muitas histórias, muito afeto e sentimento. A coleção é Coleção Memória e História. Eduardo Galeano disse: "Um passarinho me contou que somos feitos de histórias." E é mesmo, nós somos feitos de muitas histórias, de memórias, somos seres narrativos, nós contamos histórias o tempo todo. Nós, seres narrativos, temos na nossa composição histórias dos nossos antepassados, como o texto do Drauzio Varela, que ele conta, ele relembra histórias dos avós. Nós também carregamos essas histórias, nós fomos compostos por essas histórias e nós passamos essas histórias às outras pessoas. Nós contamos as nossas histórias aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos amigos, naquele almoço em família de domingo, quando pelo menos a gente se reunia, né? Hoje está um pouco difícil, mas quando há reunião familiar, nós não relembramos histórias passadas, damos risadas, choramos. Algumas famílias até chegam a brigar, não é verdade? E naquela empolgação para lembrar, para relembrar uma história. E os filhos, sobrinhos, amigos dos filhos que estão presentes escutam essas histórias e ficam atentos. Hoje em dia, os adolescentes, a juventude gosta de ouvir essas histórias. Eu vejo em casa, as minhas filhas gostam muito quando a gente relembra fatos antigos. Isso é muito importante. É a composição do ser humano. Como somos feitos de histórias e somos seres narrativos e contamos muito a nossa história e contamos com empolgação, nós, quando formos contar histórias para os nossos alunos, para os bem pequenos e para os pequenos, nós devemos contar com essa mesma empolgação quando nós contamos a nossa história. Outro dia escutei um autor dizendo que nós devemos contar histórias com a mesma empolgação quando a gente conta uma piada, ou melhor, quando a gente conta uma fofoca para o colega. Fulana, você não imagina, sabe o professor da escola X? Não é assim? A gente não cria toda aquela expectativa e a pessoa vem correndo, curiosíssima para saber o resto da história, não é verdade? Então é assim que nós devemos passar as histórias para os nossos alunos, com muita empolgação. A voz humana, principalmente a voz dos responsáveis pelo cuidado com a criança, é um dos primeiros vínculos de afeto do bebê. Ela calma, conecta e apresenta o mundo.
E quando essa voz vem acompanhada de histórias, ela confere ritmo e ajuda na construção de um espaço seguro de comunicação entre o adulto e a criança. A voz humana, essa carga afetiva presente na voz, nas conversações com os bebês, é repleta de significados. Mesmo que a criança não seja capaz de entender o que o adulto lhe diz, ela escuta a música da língua e desde cedo compreende a forma, a entonação e o sentimento expresso nessa voz que canta e conta. E é verdade, é a pura verdade. Se o bebê tivesse consciência do significado da cantiga boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Se ela tivesse a compreensão do significado da letra, se ela compreendesse, ela ia nunca mais dormir na vida. Não é? Faz careta, né? O que é isso? Isso assusta. Mas a criança não tem essa compreensão, o bebê não tem essa compreensão. Ele vai o quê? Ele vai entrar na sonoridade, no acalanto, naquela voz cheia de afeto, cheia de sentimento. Então, como é importante o momento em que a gente se dirige à criança para contar uma história, para uma cantiga, para embalar, ou aquele momento do soninho, né, que as crianças vão para dormir, você vai fazer uma história, você vai contar uma história, ou vai cantar. Esse é um momento de afetividade, é uma ponte, né, que a gente faz com a criança. É cheio de leitura, cheio de palavras, aquele banho de palavras que nós falamos no primeiro vídeo, mas agora nós vamos dar um enfoque na afetividade e no sentimento. É muito importante promover o vínculo entre a criança e o cuidador durante a leitura. A leitura, ela é diferenciada de outras narrativas. Quando paramos para contar uma história, mudamos o tom, cantamos, utilizamos a linguagem nas mais variadas formas. Isso a gente não pode esquecer. E a criança vai percebendo essas diferenças. Olha, agora ela mudou a voz. Agora a voz está mais fina. Nossa, está falando diferente. Agora ela está cantando. Então, a nossa voz é o primeiro livro. O rosto, os autores falam que o rosto da mãe é o primeiro livro que a criança lê. E nas pesquisas nós temos a mãe como o primeiro leitor para a criança e em segundo lugar o professor. Olha a nossa responsabilidade. Não está o pai, não está nenhuma outra pessoa. É a mãe em primeiro lugar e o professor em segundo. Então a nossa voz, ela tem que ser carregada de sentimento e afeto. O nosso embalo, o nosso cantar com a criança deve ser carregado de sentimentos e afetos. Instauramos então a linguagem do afeto. A voz que conta, a voz que fala é um colo, um abraço. Diz para a criança que ela não está sozinha, que estamos juntos. Isso é muito importante, dá segurança para a criança. Então, ao contar histórias para os bem pequenos e pequenos, o que nós precisamos fazer? Conhecer essa criança, observar essa criança. A professora Ivani Ribeiro, uma contadora de histórias, professora universitária de cursos de contação de histórias em São Paulo, ela diz que contar histórias é um presente. E quando a gente vai presentear uma pessoa, a gente não compra qualquer coisa para a pessoa ficar triste. Quando nós vamos presentear alguém, nós queremos que esse alguém goste do presente, se sinta importante ao receber esse presente. Então, o que a gente pensa? O que a pessoa gosta? Será que ela gosta dessa cor? Será que ela gosta dessa música? Vou comprar um CD, um livro? A gente pensa com carinho quando a gente vai comprar um presente. Então, ao contar histórias
para os pequenos e bem pequenos, nós devemos pensar como se fosse um presente mesmo, porque nós vamos presentear com a nossa voz o bebê com uma linda história. Que histórias eu vou preparar? E preparar, tudo muito bem preparado. Que livro eu vou escolher esta semana, hoje, para amanhã? É sempre com preparação. Eu vou ler uma história para vocês que é muito carregada de afeto, que ilustra bem essa questão de instaurarmos a linguagem do afeto com as crianças. É deste livro, muitos já conhecem, Dorme, Menino, Dorme. Quem escreveu foi a Laura Herrera e é do projeto Leia para uma Criança da Fundação Itaú Social. Foi distribuído, né? Faz cadastro, Itaú manda. Então também, olha, é uma forma da gente ir compondo o nosso acervo de livros, procurar esses projetos que distribuem livros, ir atrás de tudo isso. Eu não perco um. Quando o Itaú lança, eu faço o cadastro e recebo 2 livros. Então, olha, Dorme, Menino, Dorme. Dorme, menino, dorme, não chora na noite escura. Aí vem sua irmã com 5 velas iluminando o céu e as estrelas. E se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim com seu violino e canções sem fim. E se o violino parar? Se o violino parar, vem a avó pelos caminhos com 5 papagaios e 3 passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, vem sua tia do sul e traz uma manta preta e azul. E se a manta se for com o vento? Se a manta se for com o vento, vem a avó, o vô devagarinho, com leite fresco e um lampiãozinho. E se o leite derramar? Se o leite derramar, ah, como é? Não pergunte tanto, José. Aqui está sua caneca com leite morno, sua manta de lã fina, seus pássaros de muitas cores e o violino com seus encantos. E tem também 5 velas iluminando os cantos. Dorme, menino, dorme, enquanto lá fora o vento soprar, esta história eu vou contar. E a nossa história termina aqui. Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem souber que conte outra. Quanta afetividade nesta história, quanta sonoridade também. Você pode ensaiar uma história dessa falando com mais melodia, entoando até uma canção de ninar no meio. Tudo faz parte do planejamento. O que nós não podemos esquecer é do quesito sentimento e afetividade ao ler para os pequenos e bem pequenos. E a entrega, a leitura também é uma entrega, porque nós escolhemos o presente, pensamos nesse presente e nós vamos entregar esse presente. Quando a gente vai em festinha, em buffet, a gente tem que entregar o presente lá, né, na entrada, num balcão, bota um nome, é uma coisa tão esquisita, tão chata, eu acho tão impessoal. É tão gostoso você entregar o presente que você escolheu, muitas vezes nós demoramos para escolher esse presente, entregar na mão da pessoa, olho no olho, é uma entrega total. A história, o momento da história é um momento de entrega total. É a criança perceber que você está ali, presente. Nada naquele momento vai atrapalhar a história com ela.
O que é mais importante, então, ao contar histórias para as crianças? É a presença e não só a performance. A performance nós não precisamos nos preocupar. O que nós temos que ter em mente é estar presente nesse momento. É o momento de entrega. Dar o presente no olho a olho, no tete a tete. Professora Ivani, outro dia, numa palestra, ela disse que eu achei muito bonito, que a infância é um sentimento que toda pessoa carrega consigo, independente da idade que tem. Então, a minha infância que se encontra com a outra infância, a minha infância e a criança. Olha que coisa bonita! Nós não podemos perder o brilho no olhar, nós não podemos perder isso. Quando estamos com uma criança, todos nós que trabalhamos em escola, trabalhamos na educação, somos educadores e não podemos perder esse brilho no olhar, que é o ensinar, que é o encantar através também da literatura. Agora nós precisamos pensar nos livros para as crianças pequenas e bem pequenas, livros e literatura para bebês. Quando pensamos em livros para bebês, nós temos no mercado, nas livrarias, nas feiras de livros, muitos livros de pano, livros de banho, livros brinquedo, com barulhos, chocalhos, olhinhos. Temos muito desse material. As editoras precisam comercializar e vender livros, senão não sobrevivem. Então elas também precisam desses livros que vendem muito. Mas para a gente adquirir, para o nosso acervo, para a criança se tornar uma criança leitora, nós precisamos oferecer mais coisas a ela. Por exemplo, eu tenho esta coleção, nós temos lá na biblioteca também, é a coleção Que Bicho Será, do Ângelo Machado. São vários livros, a temática são os bichos, temos a temática aqui dos bichos, uma libélula vai lá toda curiosa, permeando as histórias. É um livro muito bem ilustrado pelo ilustrador Roger Mello. Olha que ilustração, olha como ele é colorido também. Livro de pano, ele é colorido, ele é sensorial, mas olha só o colorido, olha que bonito. E tem o quê? Tem uma história, tem uma narrativa acontecendo aqui. Então, por que não ler para a criança esse tipo de livro? Minhoca Não Quer Pipoca, de Alessandra Roscoe e da Edelbra, editora. As ilustrações são maravilhosas, são coloridas, são cores fortes, se destacam para a criança. As ilustrações de Anabela Lopes, para vocês terem uma ideia. Olha só isto aqui. E ela brinca com as palavras, as rimas. Também não gosta de maloca, é muito dorminhoca e quase nunca sai da toca. A criança não vai entender maloca, mas ela vai entender dorminhoca. As pequenas. Os bem pequenos, eles vão o quê? Eles vão na sonoridade. Os pequenos dão risada, eles não entendem maloca, oca, dondoca, mas pela sonoridade eles participam da história, dando risadas, gostando daquilo que você está oferecendo. Então, oferecer livros de boa qualidade, pensar no autor, pensar no ilustrador, pensar na editora. Boas editoras têm livros muito bons. Editoras pequenas também estão aí tentando, sobreviver com autores novos e livros de excelente qualidade literária. Por que não oferecer livros assim para as crianças? Caímos agora naquele quesito, livros que nos ajudam na questão do largar a fralda, a chupeta, esses livros temáticos. E o que vocês acham sobre esses livros? Qual a opinião de vocês? Qual a sua opinião a respeito desses livros? Os livros temáticos, eu tenho a minha opinião e penso que há muita procura desses livros na biblioteca. Muitas famílias, professores procuram esse tipo de livro na biblioteca.
É interessante? É interessante. Mas vamos pensar, é o livro, é a história que você vai ler, que você vai contar sobre o largar a chupeta ou a fralda, que vai fazer com que a criança largue a chupeta e a fralda? Será isso ou será a questão fisiológica e psicológica da criança? Eu acredito que esses livros, eles dão mais suporte, mais segurança para o adulto do que para a criança propriamente dita. Eu tenho aqui 3 livros. Cocô no Trono, onde todo o patinho, ele, né, os bichos, os amigos estão ensinando o patinho a usar a privada. Então vai passando, né? Vai passando. É interessante. É uma colorido, Companhia das Letrinhas. Olha, até pop-up aqui, ele faz um barulho de descarga, é que a bateria está bem fraca. É um livro bonito. Tem o famoso O que tem dentro da sua fralda, do Guido Van Genetten, da Brinkbook, um livro muito procurado. As crianças gostam muito porque tem os vários tipos de cocôs que são apresentados. O ratinho, ele é curioso, ele vai perguntando, né, para os seus colegas, os outros bichinhos, animaizinhos, se ele pode ver o que tem dentro da fralda. Então tem cocô, olha, de coelho, tem cocô de cabrito, tem cocô de vaquinha, tem vários exemplos aqui de cocôzinho. É aí, isso aqui desperta a curiosidade da criança pelos diferentes tipos de cocôs. Tem este outro livro aqui do Arnaldo Antunes, tem inclusive a música, né? Tchau Chupeta, Pequeno Cidadão. É muito bonito, uma ilustração bem diferente, né? É uma ilustração bem diferente, vai passando, tem uma parte do livro, imagine seu pai chupando chupeta, sua mãe chupando chupeta, fala da mamadeira, é bom, valeu mamadeira, mas eu preciso respirar. É muito interessante também. Mas você acha que você lendo, mãe, vamos trabalhar? Não, eu, Carmen, tenho a opinião de que é muito mais uma segurança para adulto do que para criança propriamente dita largar a chupeta e largar a fralda. Mas isso é uma questão a ser discutida na escola, junto com os pares, né? O enfoque que você vai dar para esse tipo de livro, né? Que enfoque, qual a prioridade, né? Como eu vou valorar esse tipo de livro na literatura para os pequenos e para os bem pequenos. Então encerro aqui o nosso bate-papo nessa videoaula e espero, né, ter contribuído com algumas ideias. O objetivo é trocar ideias com vocês. Depois nós temos o plantão, enviem suas perguntas, né, para a gente poder fazer um bate-papo diferente no plantão de dúvidas. O meu objetivo realmente é trocar experiências, da minha experiência de professora, atuante lá na biblioteca, com as crianças de creches e com dos meus estudos também. Muito obrigada pela participação de vocês até o momento. Até mais!